A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Andes, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 11, a visão do templo e o milênio. A visão final de Ezequiel, do Filho de Deus, é encontrada em Ezequiel capítulo 43. Essa visão é de um evento futuro, quando a glória do Senhor encherá o templo construído durante o milênio. A restauração do templo por Deus para eles e a glória magnífica do seu preenchimento daquele lugar os faria reconhecer seus pecados que os colocaram neste lugar para começar. O texto áureo nos diz assim: E clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 43, do versículo 1 ao 9. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, sobre o que vem depois da restauração. Capítulo 9 a 11 de Ezequiel, encontramos a presença do Senhor saindo do templo. Isso simbolizava o que estava prestes a acontecer com o povo quando sua proteção foi removida e eles foram levados para o exílio. Aqui é o oposto o que está acontecendo. Sua presença está voltando. O que Ezequiel descreve conecta ainda mais a glória de Deus das visões anteriores ao Filho de Deus. Subtópico 1, a porta oriental do templo. O capítulo 43 descreve o retorno da glória de Deus à sua casa. Isso acontece do versículo 1 ao 5. O pronunciamento de Deus a Ezequiel e Israel, 6 ao 12. E as medidas de dedicação do altar, do 13 ao 27. Ezequiel testemunhou uma visão do retorno de Deus por meio da porta oriental para habitar entre seu povo. Essa era a mesma direção da qual ele havia partido de Jerusalém. O portão oriental é um dos 8 portões construídos nas muralhas que cercam o monte do templo de Jerusalém. O portão oriental fornece a única entrada do Oriente e está de frente para o Monte das Oliveiras. Esse portão oriental é um portão importante do Monte do Templo, pois era onde o bode expiatório era escolhido pelo sumo sacerdote em frente ao templo, era conduzido através do pátio das mulheres, descendo uma escada para através do portão de Suzã, ou Porta Dourada, e para o Vale de Cedron. De lá, era conduzido sobre o Monte das Oliveiras para o deserto da Judéia. Foi por essa entrada que Jesus entrou em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras, lá em Mateus 20, capítulo 21. Ele usou um portão no mesmo local que o atual portão oriental, ou Porta Dourada. O portão oriental original foi destruído durante a conquista romana de Jerusalém e subsequente destruição do templo em 70 depois de Cristo, cumprindo assim a profecia de Cristo de que não ficaria ali pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículo 2. Antes disso, o portão oriental nunca havia sido selado. Em algum momento do século 6 ou 7, os bizantinos reconstruíram o portão oriental. O ano exato em que o fizeram continua a ser uma questão de debate. No entanto, para o nosso propósito, o que aconteceu depois que ele foi reconstruído é de importância muito maior. Mais tarde, os muçulmanos selaram o portão, ostensivamente por razões de segurança. Isso foi no ano de 1541. O sultão otomano Solimão I, conhecido como Solimão Magnífico, selou o portão oriental. Os historiadores discordam sobre por que ele fez isso, mas as lendas abundam sobre esse assunto.
Aprendemos sobre as profecias que predisseram a entrada do Messias através do portão oriental. O Solimão tentou o seu melhor para se certificar que isso não aconteceria durante seu reinado. E apenas no caso de uma entrada selada não frustrar a chegada do Messias, os muçulmanos construíram um cemitério diretamente em frente ao portão, sendo que, se ele era um homem santo e judeu, nunca se contaminaria andando através do cemitério muçulmano. Nessa atual porta selada, ligada, está a profecia de Ezequiel, do capítulo 44, do versículo 1 ao 3, que diz: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual está fechada. E disse-me: O Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Já se passaram mais de 481 anos desde que Solimão selou o portão oriental. E apesar de inúmeras tentativas bem documentadas de abri-lo, a porta permaneceu selada, assim como o Senhor proclamou a Ezequiel ao longo de 2.600 anos atrás. Subtópico 2. 3 observações importantes. A glória de Deus apareceu como nas visões anteriores de Ezequiel. O que o profeta viu foi o homem brilhante e ardente entrando no templo. Sua voz era como o som de muitas águas. É uma expressão metafórica. A voz de Deus é verdadeiramente poderosa e sua glória iluminava a terra enquanto ele passava por cima dela. Quando Jesus apareceu em sua glória ao apóstolo João na ilha de Patmos, sua voz era como o som de muitas águas. A glória que entrava pelo portão leste do templo milenar era uma inversão da partida da glória do portão leste do primeiro templo. Jesus retornará de uma maneira que reverta tanto a partida da glória de Jerusalém quanto a sua. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, na segunda vinda, ele estará no Monte das Oliveiras, a leste da cidade. E Jesus disse que sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus virá em tal glória que todos os olhos o verão. Subtópico 3. As reminiscências. Acompanhe comigo Ezequiel capítulo 43, versículo 3. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Ezequiel ele faz uma conexão entre o que ele é revelado desta vez em contraste com a visão que ele teve quando Deus partiu do templo, lá no capítulo 11. Na primeira visão, Ezequiel observou toda a atividade associada à partida do Senhor do templo. Nessa visão, ele observa o brilho da glória do Senhor em seu retorno ao templo através dos portões orientais. Com essa visão, Ezequiel cai de bruços. O Espírito, então, levantou Ezequiel e o levou ao pátio interno, mas não ao templo. De seu ponto de vista, ele podia ver a glória do Senhor encher o templo, assim como o Senhor fez com o tabernáculo e o templo de Salomão. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta, pois traz esperança aos ouvintes da época, mas se cumprirá no milênio. A glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o oriente. Tópico 2. O templo do milênio. Subtópico 1.
um tempo diferente. Ele será um tempo diferente. No final da tribulação, Jesus Cristo retornará à terra em toda a sua glória, estabelecerá o seu reino e trono em Jerusalém e começará o seu reinado de 1000 anos. Um glorioso templo milenar será construído, superando em muito os templos construídos por Salomão, Zorobabel e Herodes. A Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal e a mesa de pães da proposição não haverá, pois tudo apontava para Cristo. Por meio do profeta Ezequiel, o Senhor disse que esse templo será o lugar do meu trono e o lugar das solas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Subtópico 2, uma dispensação diferente. Deus interage com as pessoas em diferentes momentos da história, referidos como dispensações. Esses períodos são marcados na Escritura por alguma mudança no método de Deus de lidar com a humanidade, ou uma parte da humanidade em relação às duas questões, ao do pecado e da responsabilidade do homem. Cada uma das dispensações pode ser considerada como um novo teste do homem natural, e cada dispensação termina em julgamento, marcando seu fracasso total em cada dispensação. No milênio, Deus designou esse tempo como quando ele cumprirá suas promessas a Israel e seus antepassados e trará bênçãos físicas sobre a terra. Depois que a reunião e a remoção da igreja estiverem completas, Deus, mais uma vez, reconhecerá o chamado terreno dos judeus como seu povo escolhido. Os princípios milenares serão caracterizados por um retorno ao judaísmo e às coisas judaicas. Todos os fracassos da dispensação judaica serão compensados pela graça e poder de Deus por meio de Jesus Cristo. Será um tempo em que Jesus Cristo estará fisicamente presente neste mundo. Ele terá retornado como Messias, filho de Davi, rei de Israel, associado ao povo judeu e ao trono de Davi. Será a dispensação final, quando a contagem do tempo terminar o seu curso e apenas a eternidade permanecer. É isso. Ele reunirá toda a criação, todas as coisas, sob a liderança de Jesus Cristo. Ele terá glória celestial e terrena, e isso para a glória de Deus. Subtópico 3, um ritual diferente. Naqueles dias, quando o vosso número tiver aumentado grandemente na terra, declara o Senhor, as pessoas já não dirão a arca da aliança do Senhor. Nunca entrará em suas mentes ou será lembrado. Não fará falta, nem outra será feita. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. O registro do Talmud indica que a Arca da Aliança nunca esteve no segundo templo, construído após o retorno do cativeiro babilônico. A Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus. E Deus estava lhes dizendo que haveria um dia em que a Arca da Aliança não seria necessária. A razão para isso é Jesus. Através do sangue de Jesus Cristo, os cristãos podem entrar na presença de Deus a qualquer momento. No futuro, no reino milenar, haverá um templo, mas não haverá a Arca da Aliança dentro dele. Sabemos disso? Por quê? Porque Jeremias 3,16 não diz que a arca não virá à mente ou será lembrada naquele momento. O último registro bíblico da Arca da Aliança é antes da Babilônia conquistar Jerusalém, e que, juntamente com o fato de que, quando os persas conquistaram a Babilônia, a arca não foi devolvida a Jerusalém com os outros tesouros do Templo de Salomão. A arca provavelmente foi destruída durante o cativeiro babilônico. Provavelmente foi derretido por seu ouro.
A evidência de apoio de que não haverá uma arca da aliança no templo milenar vem da leitura e comparação da construção da tenda da congregação de Moisés do templo de Salomão com o templo milenar. A arca da aliança é mencionada em conexão com a tenda de Moisés e o templo de Salomão, mas nenhuma arca é mencionada no templo milenar. A razão é óbvia para Ezequiel não ter nenhuma informação sobre uma arca no templo milenar, é o que Jeremias diz em capítulo 3:16, diz que não será construída para ela. No reino milenar, no entanto, a própria cidade de Jerusalém será chamada o trono de Deus. O Senhor reinará de Jerusalém através de seu Filho, nosso Messias, sobre toda a terra. Subtópico 4. Como explicar os sacrifícios no milênio? Por que os sacrifícios serão necessários durante o reinado do milênio de se Cristo já está aqui conosco? Um aspecto da adoração no milênio são os sacrifícios de animais que serão restituídos no tempo milenar. Agora, por que restituir o sacrifício? Serão necessários quando a morte e ressurreição de Cristo é o sacrifício final pelo pecado? Devemos primeiro entender que o sacrifício milenar não é uma restituição da lei de Moisés no reino messiânico, mas um novo sistema de lei do reino. A lei de Moisés foi encerrada permanentemente com a morte de Jesus. Todos os estudiosos concordam que esses sacrifícios não serão oferecidos para tirar o pecado. Nenhum sacrifício de animais pode tirar o pecado. Somente o sangue de Cristo pode lavar o pecado. Então, por que esses sacrifícios milenares são necessários? Alguns acreditam que os sacrifícios servirão para um poderoso memorial para o único sacrifício pelo pecado para sempre, como a ceia do Senhor. Eles lembrarão as pessoas da santidade de Deus, do terrível pecado e da morte horrível que o Salvador morreu em nosso lugar. O problema com isso é que Ezequiel afirma que esses sacrifícios são para a expiação. Toda menção de expiação em Ezequiel capítulo 40 ao 48, exceto 45, do versículo 15 a 17, refere-se ao conceito da purificação cerimonial ou consagração do templo ou altar. Na única exceção em Ezequiel 45, capítulo 15, versículo 17, o propósito seria o mesmo que no sistema mosaico, isto é, fornecer uma imagem gráfica da obra expiatória final de Cristo. A única que pode pagar o preço do resgate pelo pecado e fornecer perdão. Lembre-se, no milênio haverá humanos, eles ainda terão naturezas pecaminosas e cometerão atos pecaminosos. Os judeus estarão lá, ainda não foram redimidas e nem ressuscitadas, mas apenas convertidas à obediência formal ao Rei Jesus. São aqueles que sobreviveram, os judeus. Nem todos serão crentes, vamos colocar assim. Lembre-se, após o fim do milênio, Satanás será solto de sua prisão para enganar muitas pessoas e haverá rebelião, motim, e as conduzirá a marchar para destruir Jerusalém. Uma explicação melhor é que esses sacrifícios servem como ritual de purificação durante o milênio. Um Deus santo estará habitando na terra, no meio de pessoas em seus corpos glorificados, mas também no meio de pessoas pecaminosas que vivem em corpos naturais inglorificados. Os sacrifícios não serão necessários para os santos ou aqueles da primeira ressurreição. Somente aqueles que nunca aceitaram Jesus antes do milênio serão obrigados a participar desses sacrifícios. Esses sacrifícios impedem que esses adoradores contaminem o santo templo de Deus quando eles forem adorá-lo. É uma questão de purificação ritual. Os sacrifícios durante o milênio não substituirão a obra expiatória de Jesus Cristo. No passado, os sacrifícios anunciavam que um cordeiro iria morrer. No futuro, os
sacrifício, recordarão que um cordeiro já morreu e ressuscitou. E eles, os judeus, o rejeitaram. Em vez disso, eles fornecerão purificação ritual para as pessoas inglorificadas, inglorizadas na terra, que se aproximam do Deus Santo em adoração. A Bíblia é clara a respeito daqueles que ministrarão no templo milenar. Os sacerdotes serão os dos filhos de Zadok, a descendência de Zadok. Somente eles, de todos os levitas, permaneceram fiéis ao Senhor no tempo de Davi. E a designação, os filhos de Zadok, é útil de duas maneiras. Primeiro, prova a literalidade do futuro do templo milenar, uma vez que nomes reais são usados. Segundo, mais uma vez, prova a fidelidade de Deus quando o seu povo permanece fiel a ele. Deus recompensa a fidelidade, a recompensa de Zadok será o acesso à presença de Deus e o privilégio de ministrar em toda e qualquer face dos deveres sacerdotais. No novo templo não haverá a Arca da Aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Tópico 3, santidade e glória. Subtópico 1, a glória de Deus volta ao templo. Então Ezequiel foi transportado para o pátio interno, onde ele observou a glória do Senhor encher o próprio templo, assim como havia feito na dedicação do templo de Salomão. Ezequiel já tinha havido testemunhado a glória de Deus outras vezes, e mais uma vez ele ficou tão oprimido que caiu de bruços em reverência e admiração. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Ezequiel, capítulo 43, versículo 8. O que é o limiar? Limiar é a soleira de uma porta, é o limite. Deus havia dado a Israel leis e ordenanças que deveriam moldar sua aproximação com o Senhor. E o princípio geral era a santidade. Embora o povo já tivesse contaminado o santo nome de Deus, suas práticas pecaminosas do passado não contaminariam mais. A habitação de Deus seria separada de qualquer coisa profana ou impura. Subtópico 2, a identidade do guia celestial. Com o seu guia ao seu lado, Ezequiel ouviu o Senhor falando do templo, e ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das solas dos meus pés, onde habitarei entre os filhos de Israel para sempre. Antes Ezequiel tinha visto o Messias pré-encarnado. Agora, Ezequiel tinha visto o Messias encarnado vir sentar-se em seu trono no templo milenar. O trono estar no templo simboliza os ofícios de sacerdote e rei sendo unidos em uma pessoa. No milênio, os israelitas confiarão plenamente em Jesus como Senhor e Salvador, de modo que ele habitará entre eles para sempre. Subtópico 3, santidade para sempre. As primeiras palavras de Deus registradas em Ezequiel 43, versículo 7, destacam as diferenças entre suas leis e as leis das pessoas. As leis de Deus derivam de sua santidade, dele e enfatizam a moralidade, a declaração. Neles, nem eles, nem seus reis, por sua prostituição, nem pelas carcaças de seus reis em seus lugares altos, revelou como Deus via os reis de Israel. As palavras reis é usada 26 vezes no livro de Ezequiel, e em todos, exceto em 3 casos, há uma conotação negativa. Deus não queria que o governo ou os locais de sepultamento de reis ímpios fossem objeto de veneração, nem que estivessem em qualquer lugar perto de seu templo. Embora não houvesse linha divisória entre judeus e gentios, no tempo da visão de Ezequiel, haveria uma clara linha divisória entre o santo e o profano. O Senhor disse que os israelitas nunca mais contaminariam seu santo nome, cometendo idolatria.
apenas com a parede do templo entre eu e eles. O Targum substituiu eu e eles por minha palavra e eles. O Senhor prometeu que se os israelitas parassem de cometer idolatria, então ele habitaria entre eles para sempre. Ele então disse a Ezequiel para descrever o templo aos israelitas. Se eles se envergonhavam de suas iniquidades, então Ezequiel deveria revelar-lhes o projeto do templo, seu layout físico e seus regulamentos e leis. A lei que governa o templo é que toda a área ao redor de onde ele se sentará no topo da montanha será santíssima. A santidade do Santo dos Santos se estenderá muito além das câmaras mais internas. Tudo dentro e ao redor do templo será santo. Isso só acontecerá quando o Rei Jesus estiver reinando sobre Israel. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Para concluir, somos um povo que vive no exílio, ansiando por um lugar melhor, um lugar onde nossa morada eterna nos aguarda. Essa terra não é a nossa casa. Deve haver um desejo dentro de cada um de nós por aquele encontro final com Deus da glória e o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso deve ser o que nos move. Essas devem ser as decisões determinantes que tomamos com base no fato de que um dia Jesus Cristo voltará e viveremos na presença dele e de nosso Pai por toda a eternidade. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Estarei de volta aqui a mais um Resumo MPD. A paz do Senhor a todos.